nosso próximo passo agora é criar os testes unitários para esse componente. Estamos seguindo aqui um TDD, mas não à risca da teoria, que seria implementar os testes primeiro para depois implementar o código de fato. Até porque isso nem sempre é seguido à risca. Eu acho que na maioria das vezes, na maioria dos casos, não é seguido exatamente assim. O fato é que os testes nos ajudam a lembrar da regra de negócio, a não deixar passar um caso ou outro dentro do que a gente está fazendo. Então, o que não dá para fazer é implementar uma feature inteira, é pegar e fazer essa tela inteira de listas, né? 4 listas de filmes retornando da request, para depois implementar todos os testes, só para dizer que fez os testes. Então, o que nós vamos fazer é implementar o teste em cima desse componente aqui, para ver se ele está funcionando direitinho, e daí a gente faz o viewModel, fazendo o viewModel, retornando esse callback, fazemos o teste em cima desse viewModel para verificar tudo direitinho, e é assim que a gente vai construir a nossa aplicação. Para começar, nós precisamos importar algumas bibliotecas lá no Gradle. Então, vamos para o Gradle, módulo app. A gente pode colocar aqui um comentário, testes, e nós vamos precisar do Mockito. Então, test implementation aspas org.mockito. Você pode ir no MVM repositório lá, como eu mostrei no outro vídeo, e ver quais versões do Mockito estão disponíveis, ou então procurar no GitHub, ou se você quiser verificar aí pela internet qual é a versão mais recente dessas bibliotecas, mas eu sugiro que você faça com essas daqui, porque são as que funcionam aqui no projeto, as que funcionaram. Por questão didática, é melhor seguir como está aqui no vídeo, e depois você querendo atualizar, é só fazer por sua conta. JUnit 4, então vai ser JUnit JUnit 4.12. Também como test implementation org.jetbrains.kotlinnex Kotlin x coroutines teste 1.3.0, perdão, 1.3.8 é a versão que nós vamos usar. E tá aí, são essas 3 bibliotecas, deixa eu juntar aqui que vai ficar melhor. São essas 3 bibliotecas que nós vamos usar para os nossos testes unitários. Então, sync now. Me esqueci de uma biblioteca, vai ser também aqui test implementation, androidx.arc.core core/testing a versão 2.1.0. Sync now. Beleza, o Gradle sincronizou aqui, sem erros. Então, a gente pode começar a criar as nossas classes. E como que é a estruturação das pastas, da organização das pastas e classes para o teste unitário? Bom, é simplesmente um espelho do que a gente faz no nosso projeto.
Só que no Android a gente tem uma pasta só para os testes, já especificada. Essa daqui de cima, Android Teste, é para teste de interface. O que a gente quer é a de teste unitário, que é essa aqui, entre parênteses, teste. Ele já vem com um exemplo, esse exemplo a gente pode deletar. E vamos criar a nossa classe. No caso, nós queremos testar o data source que fica dentro, vou até abrir aqui para olhar, o data source que fica dentro do repositório. Então, botão direito, New, Kotlin File Class, e colocamos aqui o mesmo nome. O que a gente vai testar é a implementação do data source. Então, home data source impl test. Coloca o mesmo nome com um teste escrito no final. Vou renomear aqui porque faltou o D maiúsculo. Beleza. Então vamos dar um nome à classe. Então, a primeira coisa, vamos criar uma anotação aqui para sinalizar que a gente vai usar Mockito e JUnit. Então, Mockito JUnit Runner. Dois pontos, class. E está feita a anotação. O que a gente precisa saber a respeito da estrutura de como o teste unitário funciona? O teste unitário ele deve isolar o seu componente. No caso, o nosso home data source imp, ele vai ser isolado. Isso significa que nós vamos usar somente ele e tudo que ele usa, no caso, o contexto, por exemplo, o dispatcher, por exemplo, a gente moca, criamos uma instância falsa e assim a gente testa somente o que está dentro, o que o Home Data Source faz. O restante, nós que vamos providenciar para que a gente tenha aí a nossa classe dentro de um ambiente controlado e ver como ela vai se comportar. Como nós vamos rodar coroutines nesse ambiente de teste, nós vamos criar uma regra que veio com uma das bibliotecas que nós importamos. Então, anotamos com getRule, valRule, equal to, e aí vem a classe que eles nos fornecem, instant task executor rule. Isso aqui vai nos ajudar a testar com o contexto de suspend functions. Próximo, vamos criar um dispatcher para o mesmo objetivo, para que a gente possa testar coroutines. Dispatcher é um dispatcher especial de teste, por isso que precisávamos passar o dispatcher como parâmetro lá na nossa home data source. E agora vamos criar os mocks que nós vamos precisar. Que no nosso caso, nem o contexto, se eu não me engano, nem o contexto nós vamos precisar. Então, o único mock que vai entrar, anotamos com mock do Mockito, private lateinit var. Vou usar o lateinit aqui porque é uma coisa que a gente tem certeza que vai ser instanciado. Então, lateinit var dmdb API. E o Mockito, então, vai criar um DMDB API falso, aí, um mock, para a gente usar dentro da nossa instância do data source. Vamos criar também aqui um before. Função que a gente anota com before é executada antes do teste. Simplesmente isso.
E aqui dentro, nós precisamos setar o dispatchers.setMain. E o main dispatcher vai ser o nosso dispatcher criado logo ali em cima. E no after, um after que roda, adivinha só, depois dos testes. Vou chamar de teardown. Dispatcher dispatchers.resetMain. E dispatcher.cleanupTestCoroutines. E agora nós podemos criar o nosso teste realmente. Teste. Finalmente, essa parte tão esperada. Isso aqui não é aspas, tá? Isso daqui é uma anotação, é a crase no nosso português. E aqui eu vou incluir o nome do teste. Esse primeiro teste vai ser para verificar o caso de todas as respostas positivas. Então, eu vou escrever aqui o nome dele e vou usar uma anotação que não é incomum, tá? É dos padrões usados para teste, apesar de que não existe um padrão tão rígido. Vamos colocar em inglês, porque normalmente nos códigos das empresas as coisas são em inglês, inclusive esse tipo de comentário de código. Eu só vou colocar algumas partes com Caps Lock ativado para poder salientar na hora que a gente rodar e tiver aquele monte de linha de código que a gente criou, porque às vezes eles vêm fora de ordem, fora da ordem que a gente cria aqui. Então, colocar umas palavras com o Caps Lock ativado, né, em maiúscula, vai ajudar a gente a distinguir melhor cada um dos testes rodados ali. Então, no caso, when all for requests returns successfully expect success network response. Então, eu dou o caso cometi um erro de digitação aqui. Então eu dou o contexto, o caso que a gente está observando, 4 requests feitas, o resultado dela, quando 4 requests retornam tal resultado, esperar o quê? E eu dou ali o que é esperado. When all 4 requests return successfully, expect success network response. E aqui eu vou precisar rodar dentro de um escopo de coroutines. Então eu chamo meu dispatcher, já posso fazer igual, tá? Essa anotação tá correta. Run blocking. Run blocking test. Não preciso desses parênteses, eu vou abrir as chaves e aqui dentro eu tenho o meu escopo, onde eu posso fazer o teste. Todo teste que a gente fizer, ele vai ser baseado em arrange, act e assert. O arrange é onde a gente seta o que a gente precisa para o teste. O act
O arrange é onde a gente arruma as coisas para o nosso teste, para que ele aconteça. O act é onde ele realmente acontece, onde a ação é executada, a função que a gente quer é chamada. E o assert é quando a gente verifica se o resultado é aquele que a gente esperava. Então aqui no arrange, nós vamos novamente chamar aquelas classes, usar aquelas classes, o end, abre o parênteses, vamos importar aqui o end do Mockito, abre o parênteses, dentro desses parênteses nós colocamos uma função que vai ser chamada dentro da nossa função, seria como um segundo passo lá dentro. Então, se a gente sabe que tem alguma coisa, alguma função que vai ser chamada dentro da função nossa principal de teste, dentro da função que nós vamos chamar no act, a gente moca esse resultado por aqui. Isso faz parte do arrange. É até legal a gente olhar a nossa classe. Vamos aqui para o nosso Home Data Source Impli. E a função do nosso act vai ser esse getLists of movies. Só que ele chama cada uma dessas funções aqui. Ele chama o getTrending, o getAppCom, o getPopular, o getTopRated de um objeto que está sendo passado como parâmetro. Então, ele não faz parte do Home Data Source Impli. Ele é externo. E tudo que é externo, a gente moca para que tenhamos um controle melhor. E é o que nós fizemos. Nós mocamos aqui o DMDB API, o Mockito vai criar ele. Essas nossas requisições aqui não serão realmente executadas. Então, nós precisamos aqui no arrange fazer o mock, a simulação de uma resposta de cada uma delas. Então, é isso que nós vamos fazer. DMDB API .getTrending passando o idioma appconstants.language, a página que é a primeira, ele está dizendo quando chamar essa função aqui com esses parâmetros, então retorne o then return. Vou quebrar a linha para ficar mais legível, para não fugir da nossa visão. Network response .success, porque nós queremos testar o caso das 4 requests com sucesso. Só que agora nós vamos precisar criar um objeto, porque nós não temos esse objeto de resposta ainda, e ele vai ser o nosso objeto ideal. O que a gente espera de uma resposta de sucesso? Ele vai ser até o nosso parâmetro, nós vamos comparar depois o resultado com ele. Seria um mock feito na mão, né? A gente vem aqui, private val move response DTO equal to move response DTO. E sim, precisamos fornecer tudo que ele espera. No caso, ele precisa de uma lista de move DTO. No Kotlin é bem fácil criar uma lista, é só escrever aqui, começando com minúsculo, list of de move DTO, Ctrl P, sempre que a gente quiser ver o que ele precisa, o que ele está pedindo. E aqui não importa o valor que a gente vai colocar. O que importa é que no final a gente consiga comparar com esse objeto aqui direitinho. Então, vou botar um ID de 0. Backdrop path é uma string, coloco uma string vazia. Poster path também é uma string vazia.
Title também é string. Vou jogar uma string vazia. Esse objeto fica pequeno. Ele fica menor. Beleza. É ele que a gente vai esperar na resposta de sucesso. E isso aqui a gente repete para as 4 funções, para as 4 requisições. 2, 3, 4. E mudamos aqui a chamada, né? Get. E mudamos aqui a chamada. Get upcoming. Get popular. Get top rated. No act, nós vamos chamar realmente uma implementação do objeto que a gente está testando. Então, nós vamos criar também esse objeto, de verdade, uma instância real desse objeto, e vamos chamar a função que a gente deseja. Então, vamos colocar ele no init aqui, porque eu quero que ele seja criado sempre antes de um teste. Mas primeiro eu preciso declarar ele aqui em cima. Private late init var, porque eu sei que ele vai ser chamado, visto que eu vou colocar ele dentro do init, que está anotado como before. Vou chamar de home data source simple test, está oferecendo aqui, vou tirar o teste. É o home data source simple. Importar. E aqui nós instanciamos ele. Ele vai ser uma nova instância sempre que rodar o teste. Passamos o dmdb mocado. Show de bola. Vamos chamá-lo no act aqui. Home. Essa aqui é a função que está sendo colocada sob fogo aí. .get lists of movies. Passamos o dispatcher. Dispatcher que a gente criou lá em cima. E aqui, em vez de vir aqui e passar o result, callback e tal, a gente vai fazer aqui fora, porque quando estamos chamando uma função que tem um callback, essa é a notação que a gente usa, é assim que a gente escreve. Coloca fora mesmo, parece estranho, né? Parece que ela precisava de receber ali um parâmetro, de repente um parâmetro com um lambda, para indicar que é o callback. Não, a gente coloca aqui no Kotlin do lado de fora e fica assim, ó, a gente dá um espaço, dá até para ler aqui o resultado, é isso que ele vai retornar para a gente, o network response. Aqui dentro nós vamos simplesmente guardar esse objeto para poder ser comparado com a resposta. Então, val response vamos dar o tipo dessa resposta, um network response, que volta como lista de lista de move DTO. Ou então com erro response. Aqui fazemos esse response. Espera aí. Isso, fazemos esse. Aqui fazemos esse response. Recebeu it, que é o callback aqui retornado. Ele está reclamando.
Is forbidden due to possible reassignment. Nós vamos colocar como nulo aqui, nullable, e dar o valor de nulo para ele. Eu acho que ele vai parar de reclamar. Val cannot be reassigned. Beleza. É um var. Chama o var. Vou dar um espaço aqui para ficar mais legível. Separar melhor o act. E aqui é o assert. Nossa última etapa desse testezinho aqui. Assert true. Tem vários tipos de assert. O que a gente vai usar aqui é o assert true. Vamos usar o assert do JUnit. Org JUnit assert true. Vamos verificar se a resposta ela é uma instância de um network response.success. Vamos verificar se é sucesso. Mas também eu quero verificar se a resposta dela é igual ao objeto que a gente criou, chamado JUnit também. Move, esse aqui é o objeto esperado, move response.dto results. É o list que a gente criou aqui dentro. No caso, ele vai ter uma lista só, porque nós colocamos uma lista só, mas poderíamos criar outras listas aqui dentro. Esse response.dto.results é esse objeto que nós criamos aqui. Ele é o símbolo e o nosso parâmetro de resposta de uma dessas requests que a gente faz aqui em cima. E quando chamar, o que a gente está verificando aqui é que quando chamar uma request dessa, esse mock aqui funcionou e realmente foi chamada lá dentro da nossa função principal, que é a nossa getListOfMovies, que realmente foi chamada lá dentro, essa função aqui, ou essa, enfim, que foi chamada e que retornou isso aqui, o Network Response Success com o Move Response.dto. Então a gente está vendo Move Response.dto.results. Vamos comparar com esse response aqui. Para isso, eu vou fazer um cast, porque ele tem mais de um status. Ele é uma sealed class, né? Tem alguns subtipos. Response as network response.success vamos pegar o body na primeira posição, que vai ser uma lista, uma dessas listas, né? Porque no caso, nós poderíamos fazer aqui todas as comparações, poderia botar 0, 1, 2 e 3, que são todas as 4 posições, mas todas são comparadas com o mesmo objeto. Então, enfim, não sei se precisa de tanto assert assim. Mas vamos rodar o nosso teste. A gente vem aqui, nessa setinha, Run. E a gente pode ver aqui que rodou com sucesso. E está aqui a nossa frase, né? Ver como se destacam as palavras em maiúsculo aqui. Porque quando tivermos vários testes, isso aqui elas podem vir em ordem diferente da que a gente escreve aqui. Então, é legal a gente ressaltar. When all for requests return successfully expect success network response. Legal. Sucesso no nosso primeiro teste. Vamos fazer agora para os outros casos. E o legal aqui é a gente criar um teste
para cada tipo de erro. Então, um para API erro, um para unknown erro, um para network response erro, porque nós já temos para o sucesso. Então, vamos fazer isso. Como a estrutura vai ser bem parecida, vamos copiar esse teste, Ctrl C, Ctrl V. Vamos mudar esse título. When. Vamos mudar aqui o cenário. One of the requests returns. Começar pelo API error. Expect API error response. Então o que vai mudar é que aqui no primeiro, vamos mudar pelo primeiro, em vez de retornar o sucesso, vai retornar API erro. Beleza? Aqui a gente cria um objeto de erro, nosso error response. Deixa ele com os valores padrão. Se a gente entrar nele aqui, nós vemos que o padrão, se a gente não colocar nada, ele vem com 0 e para a mensagem ele vem com error default. Então, deixa ele assim mesmo, visto que é só um teste. E vamos colocar um código aqui de 400. E como nós já testamos que as outras requests batem e retornam realmente, são chamadas e retornam aqui o nosso move response DTO, a gente pode simplesmente mudar só esse de erro e verificar aqui se a resposta vem com o network, ou melhor, com o API erro, e o primeiro API erro. Para esse cenário, isso aqui não faz sentido pegar as listas, porque essas listas não serão retornadas. Tudo que vai ser retornado vai ser um objeto simplesmente o objeto de erro, o API erro. Nós não temos o objeto de sucesso, claro que não. Se uma das requisições vier com erro, é aquele erro ali que será retornado. Então aqui basta fazer um assert equals. Nós vemos aqui que nem mesmo esse assert equals faz sentido, porque nós não vamos ter resultado nenhum para comparar. Nós só vamos ter mesmo o API error. Poderia talvez pegar aqui o body de erro e comparar com o body de erro, criar um objeto body de erro assim, ó, e comparar com ele. Vou até jogar aqui. Vamos rodar. E ele diz que nós estamos comparando um API error, que tem um error response dentro, com um error response. Isso aqui foi um erro. A gente só precisa mesmo comparar com o erro response, que seria a mesma coisa que chamar o body aqui. Vamos rodar de novo. E você pode ver aqui que passou. Ele comparou os objetos e é do mesmo tipo, então deu tudo certo. Essa linha de código aqui eu acho um pouco desnecessário. Não necessariamente precisaria comparar o objeto, o body retornado. Para mim, no caso de erro, basta essa linha aqui, porque você está verificando que retornou um erro. Se uma das 4 requisições falha, não vem a lista, então vai vir um erro, e basta que seja o erro do mesmo tipo da requisição
que falhou. Então, nós estamos no caminho certo, fizemos os 2 primeiros testes, faltam mais 2, que são os outros 2 tipos de erro. Vou copiar, colar, e já vou colar de novo aqui embaixo, para a gente fazer direto os 2 e rodar tudo de uma vez. Esse aqui é o nosso primeiro com 1. One of the request API erro, vamos trocar aqui para network erro. Network erro. Mudamos aqui para network. Opa, caps lock ativado. Network não é a mesma coisa aqui, é um IO exception, se eu não me engano. Ctrl P para mostrar. Isso aí, IO exception. Beleza. E aqui vai ser um network error. E essa linha aqui eu não vou nem comparar, tá? Shift delete. Vamos seguir para o próximo. Vai ser o unknown error. Unknown error. Opa, peraí que faltou tanto ali quanto aqui. Network. Vem network error response. Esse finalzinho aqui nem precisa do caps lock, que basta a gente ver o cenário ressaltado lá, né? O cenário e o tipo de erro, que a gente já sabe do que está se tratando. Expect network error response. E aqui vai ser o unknown error response. Unknown error response. Aqui nós já mudamos para o network. Aqui vamos colocar o unknown error. Ele não recebe isso, ele recebe um trouble. Deixa eu ver se eu mudei aqui. Que é o network. Aqui é o unknown error. E na comparação, unknown error. E essa linha aqui eu vou deletar. E agora eu vou rodar todos os códigos, todos os testes, perdão. Inclusive, vou rodar eles com cobertura. With coverage. E olha que irado, todos os testes passaram. Então aqui, ó, eles acabam sendo mostrados aqui na lista em tempos diferentes do que nós criamos, porque se tratam de, você tem aí o dispatcher, você está lidando com operações assíncronas, então ele acaba caindo aqui de forma fora da ordem que a gente criou. Então o primeiro que veio foi o API error, e a gente consegue distinguir bem aqui usando essas letras, essas palavras com letra maiúscula. Então aqui, ó, API error, unknown error, network error, e aqui as 4 respostas com sucesso. E aqui do lado, como eu rodei com coverage, eu vim aqui em cima para rodar a classe inteira. Cliquei aqui, cliquei Run with Coverage. Ele me deu a cobertura do meu teste aqui. Se eu clicar, eu vejo que ele cobre 66%, né, 2/3 aí do que está dentro do network. Ele cobre 75% do que está dentro do repositório. Se eu clicar dentro do repositório, o que me interessa é o Home Data Source Simple. Ele roda aqui, ó, 100% da classe, 100% das funções e deu aqui 85% das linhas. Deixa eu ver se ele me mostra quais linhas eu não cobri. Olha só, as linhas que eu não cobri
foram as linhas em que o par dá erro, né? No caso, eu teria que jogar na sequência aqui, seria eu jogar um teste lá com erro para o Upcoming, um outro com erro para o Popular e o outro com erro para o Top Rated. Eu acho isso não tão necessário, principalmente aqui agora que a gente está aprendendo, para ser algo didático. Eu acho interessante não ser tão minucioso assim, porque o mais importante é você juntar essas bibliotecas de teste, conseguir colocá-las em execução e fazer os seus testes passarem, não passar a qualquer custo, mas obedecendo a sua regra de negócio, que no caso aqui era faça 4 requests, se uma delas obtiver algum desses erros, a gente retorna uma resposta de erro. Se todas elas obtiverem resposta positiva, retornarem cada um com uma lista, a gente segue em frente e manda essa lista para para o ViewModel, essas listas para o ViewModel. Então vai ser uma resposta de sucesso. E foi isso que a gente testou aqui. Fizemos muita coisa, fizemos já um TDD completo aqui, um componente com Android Jetpack, e vamos seguir para completar essa primeira página do nosso aplicativo de filmes.